ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Atenção! Informamos que as opiniões emitidas no episódio a seguir são exclusivamente pessoais dos participantes. O Instituto Líderes do Amanhã não emite opinião. Sejam bem-vindos ao ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã, o Instituto de Formação de Jovens Lideranças Empresariais. Eu sou Lívia, associada 3 do Instituto. Esse é o Cris, esse é o Tito e estamos aqui com o Denis. Seja bem-vindo, Denis. Tudo bem, gente? Obrigado pelo convite, que bom voltar aqui. A gente que agradece, é Adoro. sempre um prazer te receber e aprender cada vez mais com você. É um prazer danado, como se diz em Minas. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Maravilha. Tudo. A gente vai falar um pouquinho sobre a obra Revolta de Atlas, né? E tangenciar aí alguns conceitos principais do objetivismo. Acho que todo mundo que está no Instituto é fã do livro e não é à toa. Como o Cris falou, a Rand criou uma filosofia meio para se viver. E eu acho que muitos de nós, na verdade, viviam essa filosofia antes de descobrir a teoria. Vi que a Lara até falou isso com você, né, na entrevista. Incrível como que a Ayn Rand... Mas isso não acontece só com a Rand, né? Isso acontece um pouco com a história da filosofia. Com alguma frequência, nós temos posicionamentos que não são fruto exatamente de meditação nossa. A gente assume alguns princípios de condução da vida que não passam por um exame, né? Às vezes isso vem de valores familiares, da sociedade na qual a gente está, de questões religiosas, culturais, etc, etc. Mas quando você se depara com uma certa filosofia, você começa a trazer essas intuições para uma dimensão de compreensão e não simplesmente de existência, né? Você começa a buscar entender as raízes daquilo ali. E frequentemente acontece isso, especialmente com a Rand, porque no nosso dia a dia é muito difícil você encontrar alguém disposto a dizer assim, eu sou egoísta. Eu sou egoísta, eu entendo a importância de trabalhar no registro do meu autointeresse, das coisas que me satisfazem, das coisas que fazem sentido para mim. Eu acho importante não priorizar o outro, a não ser na medida em que isso seja primeiro para mim. Então, quando a gente se depara com a Rand, ela meio que verbaliza uma série de pré-intuições que nós temos. Tabus, né? Tabus, e acaba que a gente se coloca de maneira não confortável, porque acho que a Rand não traz conforto para ninguém, mas ela expõe uma realidade bastante consolidada numa visão filosófica que nos coloca pelo menos de maneira situada em relação a muito daquilo que a gente sente ou experimenta numa vida pré-Ayn Rand. É verdade, é uma coisa crua, mas que você pensa, opa, se o outro sente, talvez esteja tudo bem, eu senti também. É esse processo de identificação que diz, bom, eu não sou louco, né? Quer dizer, então, que eu não sou um psicopata. Nós, desde pequenos, eu acho que nós somos levados para isso, né? Eu tenho um filho de 3 anos e o que mais eu ouço falar ali na minha família é ele tem que dividir as coisas dele, né? Ele tem que... O brinquedo é dele, mas você tem que dividir com seu primo, você tem que dividir com seu irmão, você tem que... Então isso a gente já vem lá desde trás, né, dessa formação. Exatamente. Desde lá de trás a gente já vem com isso. Não, a gente tem que se sacrificar em prol do outro. Né? Exatamente. Essa mentalidade altruísta que traz muitos prejuízos, né? A Rand, ela vai dizer que a gente só consegue levar adiante essa mentalidade altruísta com muita culpa e com muita hipocrisia. Culpa por imaginar que qualquer sucesso nosso, qualquer realização nossa deva ter algum pé no pecado, algum pé no erro, algum pé em alguma coisa errada que a gente está fazendo, que eu estou olhando para mim antes de olhar para o outro. Em segundo lugar, essa hipocrisia porque nós continuamos a agir assim mesmo não querendo agir assim. Então é uma tentativa de descolamento desse adesivo que colocaram em nós, né? Que solapa aquilo que a gente entende por correto, por imaginar que não, na verdade, mesmo que eu não me sinta confortável, eu vou continuar agindo dessa maneira, vou continuar colocando o outro como a razão de ser das minhas decisões, do meu pensamento, porque pelo menos eu vou recuperar um prestígio em âmbito social. Vamos dizer, olha que pessoa
que se sacrifica, que pessoa altruísta. Isso é uma merda, né? Um sujeito que se sacrifica é um sujeito que se entregou completamente. Sim. É isso mesmo. Eu falo que a gente é um pouco o país da hipocrisia, né? Várias coisas a gente não gosta de dar o tom. Então, por exemplo, eu puxei alguns fatos. O Dória, lá na época... Não estou querendo dar nenhuma conotação política, mas eu lembro que teve a questão de ração humana, né? Que ele fez uma mistura com casca de ovos, coisas que eram nutritivas, mas que a gente costuma descartar. Uhum. E aí deram esse nome, que é extremamente pejorativo, já com o intuito mesmo de denegrir a imagem dele ou a política. Aí fala, não, olha que absurdo, o ser humano comendo ração humana. Só que olha para o lado e essa mesma pessoa que poderia estar comendo a ração humana devidamente processada, tá ali mexendo no lixo. Buscando comida no lixo, ou tá sem comer. E a gente acha que isso tá tudo bem, porque o que importa é o discurso, né? A Rand, na parte final, ali no discurso de John Galt, na parte final da Revolta de Atlas, ela fala sobre a questão do desejo. Num sistema coletivista, associa-se o desejo a um motor correto daquilo que a sociedade deve prover. Então, pelo simples fato de eu desejar alguma coisa, né, pelo simples fato de eu querer alguma coisa, alguém tem que se virar para me oferecer aquilo exatamente do modo como eu desejo ou mais próximo disso. Então, essa sociedade do desejo desloca completamente a ideia do autointeresse, porque é um terceiro falando para você como você deve, inclusive, desejar aquilo que deseja. Né? Então, nós, como esse grupo aqui, a gente se protege desejando desta maneira. Você, eventualmente, poderia perguntar para uma dessas pessoas que seria atendida com essa ração humana, dizendo assim, você está satisfeito? Muito, porque eu não preciso catar no lixo, porque agora eu tenho uma carga nutritiva, porque agora eu consigo, inclusive, sair para procurar um trabalho, etc. Mas você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso, porque você contraria uma visão do grupo que está aqui para te defender. Então, enquanto a gente está te defendendo, coma do lixo. Porque o grupo é mais importante do que a solução pontual do problema no seu autointeresse. É isso mesmo. E isso permeia toda uma vida coletivizada. Tenho essa mesma sensação, inclusive, com aqueles termos proibidos. A gente vai ser cancelado aqui. Amém. Estou em busca disso já tem uns 5 anos. Eu tive um debate, uma pessoa que trabalhava comigo falou que não podia mais falar o termo doméstica, né? Empregada, doméstica e tal. Aí eu falei, mas afazeres domésticos, qual que é o problema? Não, porque doméstico vem de domesticada. Aí, para provar o ponto de vista dela, ela foi na rua e perguntou para uma pessoa que trabalhava na casa de outra pessoa e falava, você se sente ofendida de ser chamada de empregada doméstica? Ela falou, não, eu trabalho na casa das pessoas, tenho orgulho disso. E esse é o nome. Aí ela, pois então, mas você tem que se sentir ofendida, você sabe por quê? Porque doméstico vem de domesticado. Então, você tem que entender que estão te tratando como animal. Aí ela, então agora eu tô ofendida. Mas esse é o grau de ignorância, né? As pessoas, elas nadam na ignorância dos outros. Você citou aí agora, né? Doméstico. Doméstico vem de domus, que é casa em latim. É só isso. É o que se refere à casa. Não tem nenhuma conotação, não tem nenhum tipo de demérito, não tem nada. Mas você precisa criar um vocabulário da ofensa que te impede de dizer quase tudo. Vai chegar talvez o momento em que, como num outro livro, numa outra distopia da Ayn Rand, que todo mundo deveria ler, que chama-se Cântico, o sujeito passa o livro inteiro engasgado com alguma coisa aqui, ele vivendo num sistema totalitário, ele engasgado com alguma coisa, estou sentindo que tem um negócio diferente, tem um desconforto em mim, até que ao final, é spoiler, mas pelo amor de Deus, o livro foi publicado há décadas, ele descobre que ele pode falar eu. Nossa. Caramba, eu, é isso que eu queria dizer, porque eu fui ensinado o tempo inteiro a usar a primeira pessoa do plural para se referir, para me referir a mim mesmo, às minhas coisas. Então ele falava assim, nós estamos com fome, falando dele, porque não existe indivíduo nessa sociedade totalitária. O sujeito desapareceu nessa sociedade distópica criada por Rand no Cântico. Então, qual que é a palavra que ele vinha buscando o livro inteiro? Eu. E não demora. Porque qualquer tipo de celebração do indivíduo passa a ser um problema numa estrutura coletivizada.
Você é muito egoísta, você só pensa em você. Ah, você quer tudo para você. Desculpa, eu conquistei, eu realizei, eu trabalhei, eu não me escorei em ninguém. As relações que eu tive foram relações consensuais, livres, etc, etc, etc. E eu não posso me orgulhar disso. Você tem que se entregar, você tem que oferecer, você tem que... A mentalidade coletivista, ela nunca fala em termos de se nós devemos ou não. A pergunta, ela já parte do seguinte, você tem que. Ela já parte da ideia de que você precisa aceitar ser canibalizado. O processo de... você não é uma vítima, você apenas está expiando uma culpa por ter conseguido agir de acordo com seus interesses. Essa culpa, você tem que se livrar dela. Se ofereça como um bicho no altar sagrado do altruísmo. Essa é a realidade que nós temos, né? Política, doméstica, religiosa, há toda uma mentalidade. A Rand, ela vai dizer no livro, você tem 2 tipos de tiranos, aqueles tiranos pela força e os tiranos místicos, né, que vão cooptar a sua alma. Então, se eu não consigo cooptar a sua alma por meio de abordagem místico-religiosa, eu tomo conta das suas coisas por meio de uma coação de natureza política, né? Aí é braço, aí é força. Então, nós estamos coagidos o tempo inteiro por essas 2 grandes forças, por esses 2 grandes modelos tirânicos da coação do irracional e do caprichoso e da coação da força, né, da presença do Estado, especialmente na nossa vida. Então, o tempo inteiro, o indivíduo tentando colocar ali a cabeça para fora da água para respirar diante disso. Tem uma definição, não sei se você fala no seu curso, mas é da redundância dos direitos, né? Que ela passou a falar direitos individuais. É redundante. Porque era para ser um... Direito a direito é do indivíduo. Existe algum outro tipo de direito que não seja o direito do indivíduo? Você, não, porque eu tenho direito enquanto grupo. O que é um grupo, né? O que é uma sociedade? Existe, uma né? metáfora, né? Porque é o direito... e aí o coletivismo, ele bate na tecla das minorias, né? E aí a gente traz que a menor minoria da Terra é o indivíduo, né? Exato. E exato. cada indivíduo... E eu gosto muito da perspectiva política dela, de colocar o Estado como se fosse um leviatã, para usar um termo inadequado, que não é dela, mas como se fosse um monstro que ficasse ali dentro de uma caverna. O Estado é isso, ele tem que ficar ali. O direito é um direito negativo, no seguinte sentido: se eu atacar a sua individualidade de alguma maneira, o Estado vem, repara esse seu avanço e volta para dentro da caverna. O que nós temos numa sociedade coletivista como a nossa é a presença cada vez mais intensa e extensa em todos os aspectos da nossa vida. Você tem, desde 1988, com a promulgação da nossa Constituição, que é um lixo coletivista, nós temos mais de 4 milhões de novas leis publicadas no Brasil. É impossível viver num mundo assim. É impossível. Se você colocar todas essas leis para conversarem entre si, elas implodem completamente. Então, por isso que hoje, no universo da justiça, o que você tem são juízes decidindo do jeito que eles querem. Então, assim, se o cara transou à noite, ele julga de um jeito. Se ele não transou naquela noite, ele julga de outro. Fala, com base em quê? Com base no que eu quero, porque tem tudo. Tem todo tipo de lei que eu imaginar. O caminho que ele decidir seguir, ele tem uma... Ele está respaldado, tem jurisprudência. Então, na verdade, falta essa recuperação da dimensão do indivíduo, da preservação do indivíduo como centro da existência na cidade. Só que a gente hoje está muito distante disso. Eu estava reparando, desculpa, só fechar esse raciocínio, que você fala o Estado coletivista. Você vê como que no Brasil, mesmo a gente, assim, que às vezes defende menos o Estado, fala o Estado paternalista. E olha a diferença do termo quando a gente fala Estado paternalista, o Estado pai, não, paizão, tá querendo cuidar da gente. Sim. E aí, quem vai negar o Estado paternalista que cuida dos indivíduos? Claro. Então, olha como que a mudança do termo já vem com... tem uma linha do direito que eu sigo que fala de carga semântica. Então, vem com uma carga semântica bonita, né? Da pessoa que está cuidando. Você precisa construir todo um corpo de linguagem que adira a uma certa visão de mundo. Então, até no outro podcast que eu estava gravando aqui com os meninos, a gente falava sobre isso.
é a construção daquilo que o Orwell chama de uma nova língua, é um novo modo de se expressar. Gente, aconteceu um negócio, eu estava gravando um podcast em Uberlândia com um amigo e ele contou esse caso. Ele falou assim, o meu sobrinho, mais um grupo de amigos, né, eu e um grupo de amigos, não sei o que, eu me referindo a ele. Eles estavam na fazenda e começaram a contar piadas politicamente incorretas. De gordo, de negro, de não sei o que, de gay, blá. E o menino, e eles dando risada, lá no meio do mato, contando essas piadas. E o menino, acho que de 9 anos, chega nele e fala, titio, isso não pode, isso aí é feio, não sei o quê. Ele, moleque, olha isso aqui, isso a gente não tá fazendo mal pra ninguém. A gente não tá atacando ninguém, a gente tá rindo aqui, brincando. Você acha que o tio é racista? Você acha que eu sou cheio de amigo, gay, negro, não sei o que? Ele, então eu posso rir disso? Menino de 9 anos. Eu posso rir disso? Ele, claro! E o menino começou, no filme o menino tava se esbaldando. Quer dizer, você não tem mais o direito de rir de uma coisa que obviamente não vai imaginar que dali, então, vai sair um menino racista. Dali vai sair um menino preconceituoso. É só um momento de distensão mental e depois você vai para o mundo real. Você tem que ensinar que na ação você respeita, mas que isso não impede você contar uma piada de mineiro, eu sou mineiro, ou de um branquelo, ou de seja azedo, ou de seja lá o que for. Quem dera palavras fossem ações, né? Ia ser tão fácil de realizar tanta coisa boa. É só falar e tchum, aconteceu, né? Não, essa coisa de palavras ofendem. Eu fico imaginando, né, em que mundo as pessoas vivem, que você acha que pode controlar aquilo que os outros pensam e dizem em decorrência do seu pensamento. Você pode calá-los mediante força, mas não é que eles mudaram o seu modo de pensar. Eles estão ali do mesmo jeito, né? Tá ali fermentando do mesmo jeito. Enfim, são coisas... Trazendo esse foco no indivíduo, como você falou que a gente precisa retornar, né? Apesar da Revolta de Atlas ser considerada até pela Biblioteca do Congresso Americano como sendo o segundo livro de maior impacto, né? Só ficando atrás da Bíblia, nos Estados Unidos, por que, assim, na sua opinião, por que você acha que o objetivismo, né, que traz muitos conceitos ali, que permeiam o livro, né, o conceito do objetivismo, por que foi tão pouco difundido, assim, até hoje, desde daquele início lá da Revolta de Atlas? E por que isso foi tão pouco... Interessante que isso não aconteceu só com o objetivismo. Acontece com o objetivismo. Acontece com a escola austríaca de economia. Acontece com o pensamento liberal como um todo, o pensamento libertário como um todo, o pensamento conservador como um todo. As pessoas não conhecem, as pessoas não sabem. O porquê? Tem diversos motivos, mas um mais grave é que passa por um processo formativo completamente claudicante, que é o nosso. Um processo formativo que resolveu dar um viés ideológico à mentalidade a ser desenvolvida num país. Então, por exemplo, eu como defensor da liberdade, nunca, jamais defenderia, por exemplo, coisas do tipo, porque a obra de Marx foi utilizada para criar algum dos regimes mais destruidores da história. Regimes assassinos, genocidas, né, com milhões de pessoas assassinadas. Então, por via de consequência, você não pode mais ensinar Marx na universidade. Não, é pelo contrário, porque eu parto do pressuposto de que a luz afasta a escuridão. Quanto mais luz eu jogar sobre aquilo, e as pessoas puderem conhecer Marx de verdade, porque um cara que lê e entende Marx dificilmente se torna marxista. Então, eu não quero que isso se afaste do processo formativo. Mas o cara precisa ter, por outro lado, contato com os autores desde a antiga Grécia, defensores das liberdades individuais. O que acontece é que é tão enviesado, o mundo da universidade, o mundo da escola é tão fechado e nós somos fruto dele. Nós somos o resultado desse processo formativo muito, muito castigado. E acabamos reproduzindo isso em termos de sociedade, né? Porque de onde sai o quadro mental, cultural? Bom, sai da universidade, aí depois o cara vai para a mídia, vai para o jornal, vai advogar, vai ser juiz de direito, vai ser engenheiro. Então tudo isso vai permeando um certo modo de pensar. Os coletivistas foram muito inteligentes desde o começo, porque
Eles apostaram especialmente na vida cultural. Coisa que a direita, eu não gosto desse termo, que eu estou chamando lato sensu, a direita não entendeu ainda. Que, primeiro, vai demorar. Soluções radicais não vão resolver. Soluções rápidas não vão resolver. E que a gente tem que apostar na vida cultural. A gente não está no cinema, a gente não está no teatro, a gente não está na música. Nós temos iniciativas como essa de podcast, mas são poucos em relação ao que tem por aí. Você tem que procurar, né, aquela doutrina. E aí você acha que foi um acerto de Rand de ter transformado em romance? Muito, muito. Inclusive um acerto reconhecido pelos grandes autores da escola austríaca. Quando ela publicou A Revolta de Atlas, ela recebeu uma carta do Rothbard, que é praticamente uma carta de amor, né? Você viu lá no meu curso, é uma carta de amor, assim, dizendo... eu nunca acreditei em filosofia transmitida dessa forma romanceada até ler o seu livro. Então, é um negócio... Mises escreveu para ela, falando do impacto que a obra causou no modo dele de pensar. Então, agora vem cá. Platão escreveu obras filosóficas de teatro. Platão não escreveu tratados de filosofia. Platão escreveu diálogos fictícios. Né? As obras de Aristóteles que foram concebidas para serem publicadas foram escritas dessa maneira. O que nós temos de Aristóteles hoje são as obras que não foram concebidas para serem publicadas. Pensem vocês, a gente perdeu tudo que ele escreveu para ser publicado. O que a gente tem são anotações de Aristóteles, né? Então, essa associação da filosofia com uma linguagem literária não é nova, mas é muito eficaz. Como que você conheceu? Desculpa até te... A Rand? Fiquei curiosa, porque você falou de Platão e Aristóteles. Eu cheguei por meio de Aristóteles. Era por onde você estudava, né? Eu cheguei por meio de Aristóteles, fazendo pesquisa sobre Aristóteles, porque em algum momento, assim, num relance, eu vi essa senhora nascida na Rússia czarista, que viveu o início da Revolução Bolchevique, do comunismo, que foi para os Estados Unidos, dizer que o único filósofo que influenciou a obra dela foi Aristóteles. Falei, cara, que mulher que é essa? Interessante. E fui lá fuçar e falei, cara, aconteceu comigo o que aconteceu com tanta gente. Falei assim, essa mulher tá dando voz ao meu modo de pensar aqui e ela tá colocando as coisas numas caixas muito interessantes. Que na academia você seria mais sacrado, né? Tipo, vou fazer aqui uma tese de doutorado a respeito de Ayn Rand. Olha, eu tenho uma tese forte sobre a academia, sobre a universidade, especialmente a universidade brasileira. Esqueçam. Esqueçam. Assim, porque hoje, quem sou eu? Não sou ninguém, eu tô lá, tenho uma voz que vai até um certo ponto ali nas redes sociais, qualquer um puxar uma tomada, desapareceu a rede social, acabou. Mas eu recebo todos os dias dezenas de mensagens do tipo, pô, Denis, eu queria pesquisar tal coisa na minha universidade, eu não posso. Eu queria ler tal coisa, eu queria ter a coragem de falar para o meu professor que esqueçam a universidade como espaço de ilustração, como espaço de debate, como espaço de ciência, etc. Não existe. A não ser... Eu tenho essa impressão de pensamento livre, assim, vou aqui desenvolver uma nova ideia. É para você ser seguidor do seu Thomas professor. Sowell fala, quando você falar de liberdade e diversidade na sua universidade, pergunte lá quantos professores de direita tem no departamento de humanidades da sua faculdade. Professores de direita, de novo, nesse termo genericão, assim, né? Tem. Por que as pessoas acham tão impressionante existir um Denis, um professor do Instituto de Filosofia que diz as coisas que eu digo? Então, o fato de eu existir como uma coisa fora estranha, como um alienígena, para usar uma boa palavra, significa que alguma coisa está errada, porque devia existir aos montes. Gente pensando coisas as mais diversas, né? Mas eu penso, e aí não é falta de modéstia não, é que se isso acontece, é menos um problema meu e mais um problema da estrutura que foi montada, que é impermeável a um modo diverso de pensamento. Eu hoje não conseguiria passar em nenhum concurso de universidade pública no Brasil, mas nem debaixo de um cacete. Eu acho que nem no Enem, porque a redação... Eu sempre tive um pensamento menos estado, né? E minhas professoras de redação tinham muita preocupação, porque elas contavam o meu texto bom e falavam, olha, você não fala nada disso na redação, pelo amor de Deus. Minha esposa fala assim, pede transferência, ou se não faz um novo concurso. Faz um novo concurso onde? Pega meu currículo.
Ayn Rand, Hayek. Claro, eu continuo sendo um professor de filosofia antiga, essencialmente. Mas tem uma larga produção nessa nova dimensão histórica. Na hora que a banca olhar para aquilo, eles vão ter uma crise de riso entre eles, vão morrer da risada e vão fazer um X de vermelho em cima do meu nome. E aí vai entrar a questão dos vieses cognitivos, Pelo né? amor de Que Deus. é o que você fala das minorias. Eu estava vendo sobre vieses cognitivos e acho que tem tudo a ver. A pessoa já vai definir a sua nota mentalmente, só vai arranjar uma justificativa pseudo-racional sombra de dúvida para isso. Sabe por que eu saí, por exemplo? Eu pedi para sair dos programas de pós-graduação dos quais eu fazia parte, para orientar mestrado e doutorado. Porque eu não quero fazer parte daquele teatro. Eu tenho muito respeito a quem lá está, continua fazendo o seu trabalho, acredita naquilo. Eu não acredito mais naquilo. Denis, mas você não prejudica a sua carreira pedindo para sair do programa? Sim. Só que a minha tolerância, eu já estou com 45 anos, a minha tolerância a teatros está cada vez menor. Então, eu prefiro não fazer. Aquela banca que você chama os seus 2, 3 amigos para ir lá fazer de conta que vai fazer umas perguntas. Você dá uma apertadinha e tal, depois a gente faz a foto. Não, cara, a banca é para analisar uma tese. O menino aparece lá, como eu vi tantas vezes, vai lá defender um mestrado de camiseta cavada, de chinelo havaiana. Não tem o menor respeito, nem ritualístico pelo ambiente, nem nada. Nossa, mas... na sua opinião, tinha que ter? Bom, é uma questão de preservação. Isso soa quase como conservador falando, né? Mas soa como uma preservação das instâncias que funcionam, de processos de avaliação. Se você exigir isso, você é cancelado. Pelo amor de Deus. Lá na UFES a gente tinha um professor também que é opressão. Proibia de ir de bermuda e os homens, né, de irem de bermuda, e isso deu um quiprocó. É opressão, é opressivo. Então, por quê? O que é realmente importante, que é fazer ciência... Isso aí, não. O que importa é, você me deixa aí vestido assim, o assado, eu posso falar todes na banca. Quer dizer, isso não é importante, isso não tem importância nenhuma. Você está num país onde mais da metade das pessoas saem de casa pisando em bosta liquefeita. E aí nós estamos discutindo se é todes, então é uma bobagem, é um grande mundo de bobagens, de teatro, né? Você está num país, mas eu não estou falando isso para efeitos retóricos, de analfabetos. O Brasil é um país de analfabetos e analfabetos funcionais. Quando você pega as várias gradações de analfabetismo, a gente nada de braçada em todos esses espectros. Então é uma gente que não consegue ler e compreender um parágrafo de um livro simples. Como é que se salva uma civilização assim? Não salva. Até para cumprir a lei, né? Salva. Ninguém pode se esquivar do cumprimento da lei, dizendo não conhecê-la. Quantas mil leis desde a Constituição? Pois é, exato. Então, mais de 4 milhões de novos dispositivos de lei, publicados desde 1998. E você não de pode 88. alegar que você não conhece. Não pode alegar. Nem o analfabeto. Então, assim, não tem. Eu brinquei um dia no Story, falando que é como você me dá lá um punhado de peça de Fusca velho e fala assim, tem como construir uma Ferrari? Tem luz no fim do túnel? Desculpa, gente, vocês querem milagre, vocês não querem uma resolução de um problema. Por isso que a gente sai de um Lula para um Bolsonaro, de um Bolsonaro para o Lula, sabe? A gente navega de bosta em bosta porque nós somos um povo bosta. Esse é o povo que nós somos. Eu disse aqui no podcast anterior, os vários micros que nós somos, as menores minorias que nós somos, projetam a vida em sociedade. Cara, eu peguei o avião para vir para cá, eu peguei de Guarulhos para Vitória. Aí você ouve umas conversas atravessadas assim na fila do avião. Não tem solução, velho. Não tem solução. O nível é muito baixo. É a negação da realidade, né? O nível é muito baixo, cara. Então, assim, nunca teve... É difícil falar essas coisas, nunca teve, né? Na história teve muita coisa, mas... É um momento no qual, se você educar seu filho para falar 1 ou 2 idiomas estrangeiros, fizer um ensino médio razoável, uma faculdade bem nas coxas e tudo, ele vai ser CEO de alguma coisa, vai ficar rico, vai morar bem. Porque o resto é massa de gente jogada. Então, é um sistema educacional que, para ser tão ruim quanto a gente é em termos formativos, tem que ter propósito. Não é acidental, assim, o MEC erra porque eles estão tentando acertar. Passou da fase, moçada. É hora de admitir a verdade. É um projeto.
de fuder a cabeça dos caras. Até essa supressão do pensamento, eu digo, tinha um professor, e um professor que eu gosto pra caramba, ele falava, você não pensa nada. Quem pensa é o fulano, que era o seguidor, o professor lá que ele seguia. E aí outro professor também falava, não estando errado, olha, não importa, melhor errar com o Supremo do que acertar sem ele. Só falava isso. E aí depois, quando eu fui para pós, que eu segui nessa linha que a gente chama de construtivismo lógico-semântico, é assim, você pode pensar qualquer coisa, desde que faça sentido. Então os exercícios, eles iam, talvez pela conclusão, só que ele ia te puxando até o início. Se não tivesse lógica, coerência entre o final do pensamento e o início que você construiu, aí sim, sua nota era cortada. E aquilo ali foi uma mudança de perspectiva, porque é incômodo também. Você tem que pensar muito mais. Claro. E ninguém quer, a gente está em busca de mártires. E é por isso que rede social estava falando isso esses dias. Alguém famoso que morreu e que os maiores fãs eram do Brasil. E tudo brasileiro. Repara como que sempre essas redes sociais, a massa é de brasileiro. Vai lá um europeu. Tem, lógico, os famosos, assim, mas... entra de vez em quando, a gente vive em rede social, acorda em rede social, porque a gente procura mártires, assim, eu quero seguir 100% essa pessoa. Não pode haver nenhum tipo de dissenso, Não. porque senão você já não faz parte mais do grupo. Isso aconteceu muito com o movimento liberal brasileiro, que mal começou e acabou, na minha modesta opinião. A gente tem que reconstruir, e o bolsonarismo, nesse sentido, fez muito mal para o movimento, que foi uma adesão à crítica, porque senão era um tal de o PT volta. E é muito irônico que a gente esteja aqui hoje sob o manto de um governo do Lula. Para mostrar que quando a gente lá atrás, eu digo eu e mais 2 ou 3, falávamos assim, não, nós temos que criticar quando fizer errado, porque nós não estamos a defender pessoas, mas ideias. Não, porque não sei o que... Os caras entram... Quem falou isso? Que a paixão política, ela idiotiza o homem, esqueci agora. Você pega um bando de marmanjo peludo, tudo idiota, lambendo político. Né? É patético. Pô, moçada, traz o cérebro pra discussão. Você tem um cérebro. O que é errado é errado. Não, mas não pode porque o meu político, porque ele é herói. O cara tá cagando na sua boca, não é estratégia, não é bosta. É uma coisa metafísica, não sei. Sabe, não dá pra ter paciência com esse tipo de gente. Da teoria. E às vezes eu me pego estudando teoria antes da situação acontecer para eu mesma não ser pega nas armadilhas da parcialidade, porque é óbvio que a gente é parcial. Então, a maior discussão quando teve impeachment, porque sempre tinha uma pessoa sendo impeachada, né? Você não estuda a teoria pura daquilo ali. Então, hoje, quando a gente tem lá, por exemplo, o STF, quando ele faz controle de constitucionalidade, ele pode receber pela via difusa, que é um caso concreto que chega lá, ou pela via abstrata, que é uma lei. E pela via difusa sempre fica muito contaminado. Então, aquela questão lá do homeschooling. Era uma família religiosa extrema, eu acho que eles eram mormons até, que mantinha os filhos em casa, para educação em casa e tal. Eu falo, poxa, se fosse a Ana Lu pelo mundo, lá com o pato, que surfa, viaja, conhece tudo, provavelmente o resultado teria sido diferente. Então, a gente acaba escolhendo aquilo que a gente falou, o oposto, né? Primeiro a solução e depois a justificativa. Exatamente. E daí você começa a criar sistemas totalitários, e o STF é um resultado muito ruim desse sistema totalitário que foi criado no Brasil, que a gente já vive sob censura, né? Então, essas coisas que a gente está falando aqui, inclusive, a gente nunca sabe se vai para o ar, se pode trazer algum problema para alguém, porque falou um palavrão, porque... dá isso, assim. Então, eu frequentemente tenho da podcast que termina, e os produtores chegam e falam, será que vai pro ar assim, dessa maneira? Desculpa, gente, século XXI ter isso? A gente não aprendeu nada. Mas, de novo, gado tem que ser tratado como gado mesmo. Então, às vezes, na hora que tiver todo mundo sendo abatido, e ninguém pensar assim, não, estão abatendo só aquele gado ali, que não é da cor do gado que nós somos. Só que todo mundo que entende um pouquinho de história sabe que o abatedor, ele dá a volta e começa a abater aqueles que antes defendiam o abate do coleguinha. Exatamente.
Então, na hora que começar a bater a água bater na bunda, de repente a gente acorda para isso. Aquela história de levar meu vizinho, né? Exatamente. Então, assim, não é se vai acontecer exatamente isso. E agora vamos ver até onde a corda vai esticar. E nisso, o que você entende? Porque eu fico muito curiosa. Eu também sou um pouco faladora das coisas que eu critico, mas às vezes minha mãe também fala, para, filha, para, muita confusão, eu tenho medo aqui e tal. E muita gente chega pra mim e puxa e fala, vai lá e fala, porque eu não tenho coragem, eu tenho preguiça de falar e tal. E... merece o freio, né? Merece o freio do cavalo. Tem que pôr uma pessoa dessa, um freio e falar assim, desculpa. Eu queria ouvir um pouco de você, mas já falando o que eu penso, que eu acho que, às vezes, de novo, as pessoas que se dizem tão seguidoras de responsabilidade individual e tal, acabam se esquivando disso, porque não é fácil. Brasileiro adora ser mandado. Brasileiro adora, sul-americano, latino-americano, adora. A gente é gadão. Desde a época do caudilismo. Cara, a gente está sempre atrás de um novo. A direita brasileira, acabou a eleição, eu já estava recebendo caixinha no Instagram assim, quem vai ser o próximo nome que nós vamos defender? Os movimentos liberais brasileiros, institutos liberais brasileiros, trazem políticos, os caras são ovacionados, são aplaudidos de pé. Que são os caras que estão lá se valendo da máquina, não para destruir a máquina, mas para operar a máquina em função da próxima eleição, não sei o quê. O que aconteceu sob Bolsonaro, no movimento liberal, foi uma vergonha, um vexame para o movimento liberal. Quer dizer, será que a gente não aprende? Se dentro do movimento de uns caras que leem meia dúzia de livros acontece isso, como é que eu vou cobrar isso lá fora, velho? Da dona de casa, do pipoqueiro, como é que eu vou cobrar desses caras? Mas eu fiquei com uma dúvida justamente em relação a isso, também queria saber a sua opinião. Que o movimento liberal, assim, puro, ele não dá voto. No sentido, né? Vamos ser sinceros. Por isso que eu sou a favor de partido político liberal não concorrer a cargo majoritário, a cargo de executivo. Isso não fui eu que inventei. Isso já está dentro da tradição liberal há muito tempo. O que fudeu o Partido Novo, por exemplo, em termos de princípios? Zema. Que é um lambido pelo movimento o tempo inteiro. Que pode ser um cara ótimo. Não estou questionando o caráter do Zema, até poderia fazê-lo se quisesse, mas não estou falando disso, não. Estou falando de nós temos que organizar os nossos princípios, jogar os princípios de lado e falar assim, vamos para a Realpolitik. E nessa de vamos para a Realpolitik, os princípios. São os primeiros rifados. Essa é a minha curiosidade. Num legislativo, falando claro. Que eu não tenho cargo. Eu achei até legal, tá? Vi o vídeo, ele falou que ele continua vivendo a mesma vida, não tem avião e tudo mais. Desculpa, isso é um papo furado, populista, desnecessário. Ficar lá lavando louça, desnecessário. O cara é miliardário, não precisa daquilo. Pra você ser não tem um filme Gladiador que o cara mostra um senador que fala assim, eu sou alguém para o povo, mas eu não sou do povo. Não precisa fazer de conta que é do povo. O cara é muito rico. Não precisa, eu sou do povo. Você não é do povo, Zema. Mas você pode ser pro povo. E a melhor maneira de você fazer isso é tirando a máquina de cima do povo. Não adianta postar frase do Mises, frases do Hayek, pra claque bater palma. Se você está trabalhando, por exemplo, na eleição passada, e eu fui muito criticado por conta disso, está associado ao pior da política nacional para tentar a reeleição e sair candidato a presidente. Então, assim, é preciso que a gente tenha um mínimo de responsabilidade, falar assim, não, cara, alguém do partido falou assim, mas assim a gente nunca vai chegar a presidente. Eu falei, não é? Então vamos parar aqui mesmo, é isso mesmo. Não vamos concorrer. Tipo, será que é um dilema moral, tá? Não é. Ocupar espaços que para isso talvez eu tenha que jogar... Não é um dilema moral, na minha opinião. O modelo que a gente vive hoje, né? A gente tem que se sujar um pouquinho. E eu teorizo justamente sem ver a situação, o Zema foi um governador extraordinário no primeiro mandato, sem a Assembleia na mão. Saiu com o primeiro mandato com 85%, 80% de aprovação. Opa! Então por que agora eu vou me associar ao lixo da política para não só ser reeleito, mas sair para presidente em 26? Nesse momento... Não existe só colocar a cabecinha, desculpa a vulgaridade do termo, porque esse trem não tem ombro, meu amigo. Colocou, vai até o fim. Não tem essa de você lutar com o Thanos, ao lado do Thanos, e falar assim, no final eu mato ele. Ele é o Thanos, ele vai te arrebentar. Como sempre aconteceu. A ponto do Hayek, quando veio ao Brasil, e ele começou a dar opiniões cada vez mais fortes para a liberdade, alguém falou assim, mas isso não é questão de ser factível ou não. Ele falou assim,
Eu não sou assessor de política, eu sou um defensor de ideias e princípios. Agora, dá para defender esses princípios dentro da política? Dá. Fica no legislativo. Faz um legislativo forte, que inclusive no modelo brasileiro é quem manda no Brasil. Lula é pau-mandado, legislativo. Hoje quem manda no Brasil é Lira. E um conjunto de deputados que não tem nenhum caráter. Então é isso, essa é a nossa verdade. Agora, se tivesse lá 30, 40 liberais, muito mais importante do que fazer um presidente. Muito mais, vocês não têm ideia do que é. De liberal mesmo, a gente tem... Cara... nenhum ou dois. Eu vou falar politicamente correto assim, nós temos um ou dois, porque aí os caras quiserem se colocam nessa condição. Mas é muito difícil. Na hora que você vai para esse combate no majoritário, no cargo majoritário, aí você começa... Porque eu sinto assim, igual assim, pelo que a gente lê, no geral, as pessoas também, vou falar lato senso e também generalizando, a esquerda é muito frustrada, né, de sempre botar a culpa no outro, reclamar, uma coisa um pouco isso. Mas eu sinto que quando, em se tratando de política, talvez os liberais que acabam sendo frustrados, porque vou fazer diferente, mas a força, o capital, em todos os sentidos, político e de dinheiro mesmo, porque existe uma máquina que financia os partidos políticos e que está lá. Não esqueço o dia que a gente foi abrir cancela da UFES, chegaram manifestantes políticos, não vou falar o partido, para queimar pneu e espantar estudante. Assim, a gente ia lá, eu, 18 anos, vestidinho e tal, fui lá, chegou para espantar a gente. Então, aquilo ali, a gente que é contratado mensalmente, porque aparecer em 40 minutos lá para queimar pneu em frente à universidade... É que eles são organizados e existe uma expressão que agora eu me esqueço de quem é, mas put your money where your mouth is. Coloque seu dinheiro onde está a sua boca. O movimento liberal brasileiro também, nesse sentido, é muito frustrante. Você, na esquerda, eles pegam os intelectuais da esquerda, os podcasters da esquerda, as produções culturais da esquerda, jorra dinheiro. Mas não é só dinheiro público. É também dinheiro público. Mas você pega... grandes empresários, industriários que acreditam nas teses que metem dinheiro. E vice-versa, né? Na direita não acontece isso. Eles jogam depois também nos candidatos. Na direita não acontece isso. Não acontece. Nós temos grandes fortunas que se dizem capitalistas, pró-mercado e não sei o quê, mas na hora que é para chamar para um evento, fala assim... Porque uma coisa é ser chamado por amigos, você faz uma concessão. Mas virou uma prática dentro do movimento liberal. Você chama o cara e você fala assim, ok, e... Não, você vem aqui e fala, a gente dá diária e comida. Desculpa, mas diária e comida eu tenho em casa. Por que eu vou sair daqui para disseminar uma coisa? Pela causa. Porra, pela causa é tudo que eu falo para não fazer a vida inteira. Porque não dá para confiar nesse tipo de gente. Não, nós somos do... Tem que pagar o cara pelo mérito, pelo que ele entrega, pela realização. Não, agora é pela causa. É revoltante, pô. Vai de encontro a tudo que a gente... Não, aí você vê evento patrocinado por bancos, por não sei o que, não sei o que. Aí você fala assim, qual foi o prolabore que você deu pra aquele cara? Não, é porque ali ele faz relações e não sei o que. Desculpa, aí você procura no Tinder se eu quiser relações. Vamos dizer, relações. Você estudou muito uma coisa, ficou muito bom naquilo. E se você virou referência a ponto de ser convidado para aquilo, né, então você tem que ter a justa paga. Não acontece. Na esquerda os caras metem dinheiro. Metem dinheiro. E aí a coisa acontece. Porque o movimento liberal no Brasil não anda. Porque os capitalistas brasileiros são capitalistas até a página 1. Para 2 esquece. Aí realmente fica muito, muito complicado. Até se a gente pegar o financiamento de campanha, né, gente que se diz liberal, aí você puxa. Eu fiquei muito curiosa nas últimas eleições, vi que era bem fácil de ver, né, quem que tinha bancado cada coisa. Apesar de só ser pessoa física, você dá um Google, alguns você acha conexão, alguns são mais bem feitos, e você fala, caraca. E aí os caras vão com a mentira de que você não precisa ser rico. Desculpa. Então como é que eu vou financiar? Porque se os caras do movimento... Pega a galera do movimento liberal brasileiro e pega os candidatos que tinham, que não eram muitos, que não usavam recurso público. E olha se o cara entrou lá para fazer uma doação de R$10, R$15. E eu tô falando de gente sentada em muita grana. Em muita grana. Eu tive bilionário brasileiro
que deu dinheiro de troco. Não tô reclamando do dinheiro porque deu. Pior é que nem passou perto. E aí você tem que passar por aquele constrangimento desgraçado, que é uma merda aquilo lá. O liberal não tá acostumado a pedir, né? Puta que pariu, pra mim era um sacrifício, na acepção ruim mesmo da palavra. Era um negócio horrível. E até pra financiar a própria campanha existe um limite. Você não pode dar muito do seu dinheiro. E aí depois, não, porque o Brasil não anda, não sei o quê. Desculpa. É um bando de lobista, porque para fazer lobby vai para Brasília, é fácil. Pega o jatinho aqui, vai lá conversar com o deputado. Olha, eu preciso aqui de um tratamento diferenciado na tributação do meu produto. É um bando de lobista. Mas na hora de lutar mesmo, para menos Estado, um Estado mais livre e tal, aí não... Eu vi gente com mandato lá suando para conseguir 20 mil reais, 25 mil reais para campanha de deputado federal. Aí quer o quê? Quer o quê? Não me candidato. Nunca mais na vida. Nunca mais. Desgaste, né, por um motivo muito simples. O país não faz por merecer. É só isso. Então não é uma frustração, pessoal. É só uma análise objetiva de realidade. Custo-benefício até, né? Expectativa. O país não faz por merecer. Vocês querem mártir? Vamos procurar de novo aí pela história, porque não vai rolar. Não acredito em nada pela causa. Quero saber a contrapartida. Essa gente de pela causa, isso desemboca em Hitler, desemboca em fascismo, em nazismo. Então é pela causa. Igual da aula, né? Trabalha pela minha empresa aqui. Você trabalharia 30 dias de graça aqui na minha empresa no momento de necessidade? Nunca. Nunca. Nunca na vida. Não sou assim tão barato. Eu não trabalhei tanto, estudei tanto para você me pedir um absurdo desse. É desrespeitoso, entende? É desrespeitoso. No livro, lá no próprio Vale de Gaut, nada é por favor, né? Nada é... Todo mundo tem No livro, a Randy fala sobre até caronas, né? A mentalidade do comerciante. É só isso. É a mentalidade do comerciante. Porra, eu tenho 25 anos de estudos em filosofia. 25 anos de investimento na minha formação. Eu fui estudar idiomas. Eu fui estudar grego clássico. Eu fui para o exterior estudar. Eu escrevi livros, eu escrevi artigos, eu faço essa merda manhã, tarde e noite. Pô, eu quero ouvir o Denis falar alguma coisa. De novo, eu não tô falando isso em um ambiente de amizade, que é uma outra história, você vai lá, faz de graça, problema nenhum. Mas não vem cá para falar pra gente. Ok, não sou eu que tenho que falar assim, qual é o meu prolabore? É o sujeito que tá me chamando e fala assim, quanto você cobra, Denis? É o mínimo, é uma questão de respeitabilidade. De reconhecer como trabalho, né? Desculpa, eu sou algum tipo de prostituta de rodoviária pra você me dar um ticket, entende? Então, não, cara, desculpa. E aí o movimento liberal começa a se consumir, porque chega uma hora que você não consegue mais ter ninguém. Porque você poderia viver só daquilo, só de estudos e tudo mais, né? Só, tipo assim, aquilo ali seria um trabalho, mas tem que ser extra. E sempre quem se divide entre trabalho e academia acaba ficando... Porque você falou uma coisa que é a seguinte, faltam os princípios fundamentais. Mas como é que você estabelece os princípios fundamentais? Por meio dos intelectuais, por meio dos filósofos, por meio dos estudiosos. Não são os empresários que vão determinar os princípios. Se você colocar o movimento na mão do empresariado, como aconteceu, ele se dissolve em 2 minutos. Então, o empresariado é fundamental. Dá o motor para o negócio. Por que acontece nos Estados Unidos? Por exemplo, o Thomas Sowell. O Thomas Sowell, ele é bancado pelo Instituto Hoover. É uma entidade privada, um fundo privado, que mete dinheiro nele para ele escrever livro, palestrar, tuitar, publicar e falar. Legal. Mete dinheiro nele. Ele não tem preocupação com a sobrevivência dele. São os capitalistas metendo dinheiro num cara que é um potencial, que é um puta intelectual, que se tornou uma referência porque ele teve o tempo necessário, os gregos chamariam isso de escolé, o ócio necessário, para produzir. Agora, quem vai fazer isso? Empresário? Vai parar um negócio lá no meio e falar assim, espera aí que agora eu estou a filosofar. E a fábrica pegando fogo lá no Rio. E que geraria um retorno que eu enxergo como muito imediato, porque eu estava falando com os meninos aqui antes, como eu falo numa estrutura pequena minha, mas a gente conversa lá e tem estruturas gigantescas, como que tem sido difícil contratar pessoas com valores condizentes, e parte, assim, da menor coisa, de, não, hoje eu tô, sei lá, gripado, vou trabalhar mesmo assim, então, como que esses valores, eles dão um retorno, assim, rápido para a sociedade? Put your money where your mouth is.
a maioria dos institutos liberais brasileiros, e eu nem sei a política do Líderes, tá? Não sei a política de vocês. E se vocês me chamassem como vocês me chamam todos os anos, 2, 3 vezes, eu venho e venho de graça. Tenho nenhum, porque aqui eu tenho amigos, é uma situação diferente. Mas existem cláusulas internas do tipo, nós não pagamos prolabore para palestrante. É um erro, mas é um erro brutal, porque isso é ante tudo que nós pregamos. Moçada, isso é ante tudo que nós pregamos. E nós temos que ser o exemplo encarnado daquilo que nós pregamos. Eu tenho amizade com tanta gente do movimento, e aí os caras falam assim, os caras me ligam constrangidos, pô, Denis, a gente queria... Eu tô falando isso, mas eu tô falando isso de tanta gente que eu tenho escutado, de palestrantes que os caras pararam de ir. Pararam de ir. Toda hora, não, porque minha agenda tá não sei o quê. O cara tá 1 ano sem dar uma palestra. É jogado no lixo. Por causa de um prolabore de 3, 4 mil reais falando pra gente que tem fortuna. Porra, moçada. Vamos ajudar, né? Então, se a gente não encarnar os princípios que nós defendemos, fica muito difícil. Aí fica clubinho de elite falando pra si mesmo o tempo inteiro, achando que aquilo ali é muito importante, só que não dissemina, não sai dali. Então, é preciso olhar também para aqueles que estão produzindo material que vai ser consumido pelo movimento. Porque senão não vai ter material. É mercado. Voltando um pouco para a questão filosófica, né? É até uma dúvida que eu tive ontem, vendo uma das milhões de entrevistas que tem de Rand, e ela diz que quando o entrevistador ele pergunta sobre quem ela acha que é o principal vilão no campo das ideias, em relação ao objetivismo, ela diz que descartou Marx, descartou qualquer outro coletivista, e ela falou de Kant, ali da filosofia kantiana e tudo mais. Eu queria que você explicasse um pouco assim, do que é a filosofia kantiana, né, e por que ela é tão vilã na questão do objetivismo. Precisaria de uma explicação um pouquinho mais longa, mas a Rand ela tem muitos problemas com filósofos que tomam a possibilidade de construir uma realidade que seja uma realidade unívoca para toda uma civilização, mas ao mesmo tempo por outro lado, uma sociedade que seja completamente decomposta em pequenos microvalores, de modo a você disseminar diversas compreensões da realidade, mesmo contrapostas entre si. Deixa eu tentar explicar isso. Ela é contra os libertários, por exemplo. Ela chama os libertários de hippies, né? Hippies da direita, não sei o que, não sei o que. Porque os libertários partem do pressuposto de que se você tem microcosmos, microterritórios, que estabelecem ali certas relações que são consentidas, tudo vale. Quer dizer, se foi racionalmente estabelecido, está tudo consentido, então ali você pode fazer o que você bem entender dentro daquele microterritório de acordo com um acerto entre as partes. A Rand ela tem uma visão um pouco mais cuidadosa com a ideia do estabelecimento de uma realidade que converse minimamente a partir de critérios de razão. Por outro lado, a ideia de um regime totalitário no qual todos pensem mais ou menos as mesmas coisas também não é algo muito bem aceito por ela. Por isso ela é uma crítica ferrenha também de Platão. Até eu achei que quando você estivesse fazendo a pergunta, e você fosse indicar, porque ela também bate muito duro em Platão. Ela não compreendeu Platão. Rand é uma péssima leitora de Platão. Péssima, péssima. Não é porque eu sou um estudioso de filosofia antiga, também, mas ela leu muito mal. Você tem capacidade de falar. Ela leu muito mal. Ela leu muito mal Platão, ela leu, sei lá, leu com o cotovelo aquele filósofo para falar tanta besteira sobre Platão. Mas no caso de Kant, essa ideia do imperativo categórico, de conhecimentos que se estabelecem antes mesmo do nosso nascimento, ou seja, de um cabedal intelectual que se põe antes da nossa existência fática no mundo, que vai condicionar a nossa visão de mundo, isso para Rand é o absurdo do absurdo, porque a Rand entende o indivíduo como uma tábula rasa, né, como alguém que vem completamente desmarcado de elementos
anteriores, de conhecimentos anteriores, mas que vai travando o contato com a realidade, e a razão ela é apenas uma faculdade para que o sujeito se coloque diante do mundo, buscando as contradições e eliminando as contradições. Então, o intelecto é um instrumento, é uma ferramenta, uma caixa de ferramentas. Os sentidos ela coloca até, não é? Como que você pode ou não colocar em movimento. A razão, ela não é automaticamente posta. Ou outras coisas, né? Assim... É como se você... O intelecto, para Rand, é como se fosse um olho que você pode fechar ou abrir. Depende de um ato de vontade. Por isso que ela vai dizer, a razão não é automática. Então a razão é uma faculdade. Ela não é algo que detém conhecimentos anteriores, como pretendia Kant, com o seu famoso a priori, né? Todo um universo de conhecimento que já existia antes mesmo da realidade, que só nos ajuda a compreender a realidade organizando-a. Isso, para Rand, é um completo absurdo. Bem, eu precisaria ficar aqui mais ou menos mais uma hora, mas são críticas de natureza filosófica, de um certo imanentismo em Kant, coisa que ela não aceita. Achei interessante só porque ela falou como se fosse o principal vilão, assim. Na hora que perguntou, eu achei que ela falaria talvez Marx, né, ali. Mas ela falou, não, eu não vou nem citar Marx, não vou nem citar nenhum outro porque, na verdade, o que acontece é... Por exemplo, você vai encontrar grandes críticas do movimento liberal que vão ultrapassar Marx e que vão para Hegel, por exemplo. Sim. A ideia de que o homem tem uma finalidade, tem um fim específico. Tem grandes autores que vão colocar Hegel como um problema maior do que Marx, porque Hegel vai ser uma espécie de arcabouço filosófico no qual Marx, inclusive, se inspira. A ideia do homem como um ser finalista, um ser que caminha para um telos específico. Bom, se você parte do pressuposto de um homem que caminha para um fim específico, a depender de quem determina que fim é esse, você cria regimes tirânicos, né? Então, o hegelianismo é um problema sério para quem é antitirânico nesse sentido. É isso que você falou. Eu ficaria aqui horas, que só de Kant eu já tenho aqui 1000 anotações. Recebi informações, tô brincando. Alô, produção. Que nosso tempo já está se esgotando. Então, mais uma vez, queria te agradecer. Não, eu que agradeço. Uma oportunidade excelente. Te ouvir, cabeça fica fritando. Cris também, obrigada. Obrigada, Tito. Obrigado, sucesso para vocês. Pelas colaborações. E acho que a gente vai ficar pensando, amadurecendo. Não sei se vocês têm algum recado final aí para dar. Não, eu apoio o Denis aí em assumir esse papel, né? A gente aprende com o Rand a usar o egoísmo racional e se estabelecer como eu na sociedade, né? Uhum. E também parte de nós essa vocação de compartilhar as boas ideias, né? Assim como a gente teve contato aqui pelo Líderes. E aí, assim, cumprindo esse papel, eu indico, né, o Denis aí, as redes sociais e tal. Entre outros que a gente pode procurar compartilhar e buscar esse conhecimento, que eu acho que tem muita gente que está vivendo o que a gente viveu lá atrás, né? De querer identificar essa filosofia e talvez, né, compartilhando e incentivando, né? Eu acho que você tocou num ponto aí que eu não havia pensado ainda. Uhum. E que é muito importante. Tem muita gente boa, né? Com esse papel, né, de trazer esse conhecimento, dar luz àquilo que a gente ainda está na escuridão. Acho que vale a pena segui-los e compartilhar e apoiar essa galera aí. É isso aí. Denis, quer falar alguma coisa aqui pra gente? Não, foi um prazer. Eu acho que eu já sortei tudo. Processos terapêuticos, eu adoro. Não, só queria agradecer mesmo a presença, né? E a chance aí que o líder deu para estar aí, então, junto com esse monstro aí. Então a gente vai finalizar. Eu vou deixar um questionamento no ar. Que eu pensei que, será que o Rand não prestou um desfavor a si mesma ao usar esses termos tão complexos, que eu vi que no seu livro da farmácia é para esclarecer isso, mas quem não procura já cria um preconceito de cara. Sim. Então, que palavras a gente, no nosso debate com os amigos ou com quem a gente quer convencer, a gente poderia usar para tornar isso um pouco mais palatável? Uhum. Fica aí o questionamento. E é isso, obrigada. Valeu, gente. Valeu, pessoal. ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão.